Salve galera, daqui Flávio Ricardo e hoje dentro do Photoshop nós vamos falar um pouco a respeito dos gradientes, mais especificamente como resolver o nosso probleminha de bending, né? Aquele estiramento que acontece nos gradientes. Para começar, vou abrir um documento aqui, tem um casal de dançarinos aqui e um background com um gradiente radial aí que está apresentando um bending. O que é o bending? O bending é esse estiramento, são essas faixas que separam aqui em algumas cores o nosso gradiente que nós gostaríamos que fosse homogêneo. Então, como que a gente resolve isso? Tem gente que simplesmente tenta aplicar um blur em cima disso e muitas vezes o blur não resolve. Sem nos atentarmos para o objeto da imagem, só olhando para o fundo, eu vou simplesmente aplicar dupliquei essa camada aqui, essa layer, e vou aplicar um blur, Gaussian Blur. O que aconteceu? Eu desfoquei o meu objeto e eu não resolvi o bending do fundo. Muitas vezes o Gaussian Blur não resolve o bending. Muitas pessoas tentam resolver isso com o Gaussian Blur, mas Gaussian Blur não resolve. Então vamos entender um pouquinho por que. Isso está relacionado também com a profundidade de cor da nossa imagem. Por padrão, aqui a gente está trabalhando com uma imagem no modo de cor de 8 bits. Então, vamos fazer diferente? Peguei a ferramenta laço, vou fazer uma breve seleção, sem muito cuidado aqui, na área que eu quero corrigir esse bending. Na verdade, eu estou selecionando aqui o meu objeto, depois eu vou inverter essa seleção para corrigir o bending. Entre as pernas dele, ok. Vou utilizar o recurso de Selecting Mask para aplicar um feeder aqui, para deixar essa transição da parte da imagem que eu não vou alterar mais suave para a parte que eu vou alterar. E vou dar um Shift Edge aqui para dar uma fechadinha nela. Ok, carreguei uma seleção, vou inverter essa seleção e duplicar. Agora eu tenho só o fundo, esse background que eu quero resolver meu bending. Primeira forma, Image Mode, 16 bits, converti essa imagem em 16 bits, Filter, Blur, Gaussian Blur. Apliquei o Blur e agora resolveu. Ah, Flávio, mas por que não resolveu antes? E agora resolveu? Por que não resolveu em 8 bits e em 16 bits resolveu? Porque em 16 bits eu tenho uma profundidade muito maior de cor. E isso me ajuda a preencher melhor os espaços entre as diferentes variações de cor. Se a gente for analisar essa imagem, eu tenho um estiramento muito menor. Ele ainda existe. Vocês ainda estão vendo um pouquinho mais de estiramento nessa imagem por conta da renderização do vídeo no YouTube. Mas aqui na minha tela, nessa visualização, a minha imagem está ok. O que se costuma fazer também? Aplicar um noise e aplicar depois do noise mais um pouco de blur. Então vamos fazer isso. Isso é opcional, pode ser que isso te ajude, pode ser que nem tanto. Então vou aplicar um noise aqui de uns 1,5. Uniforme, monocromático. Ele já criou aqui um ruído e esse ruído ajuda a suavizar os bendings aí junto com o desfoque gaussiano. Volto lá, Image Mode 8 bits, resolvi meu bending nessa imagem. Se eu precisar agora, eu crio uma máscara e vou retocar os elementos que foram afetados aí pela sobreposição do layer quando ele recebeu o desfoque. E aqui a gente conseguiu dar um bom tratamento para essa questão dos bendings nesse gradiente de fundo. Ah, Flávio, mas eu não quero trabalhar com 16 bits, tem outra forma? Tem outra forma. Vamos lá ver outra forma de se resolver essa questão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar como essa minha imagem aqui, bending 16 bits. E agora eu vou abrir novamente aquela imagem inicial, deixar ela numa visualização de 50% para a gente dar uma comparada. Aqui a imagem original e aqui nós tratamos. Então vamos lá, outra forma de se fazer sem utilizar o modo de cor de 16 bits. A gente pode trabalhar com noise aqui. Então vamos lá, vamos fazer uma seleção. Lembrando que essa seleção, galera, pode ser feita
com mais critério, lógico. Você pode trabalhar bem aí a seleção do seu objeto principal da cena. Eu não estou aplicando esse filtro no chão aqui, só no fundo mesmo, para a gente poder perceber melhor essa diferença. Mas nas edições de vocês, pode fazer a seleção certinha aí, pode usar aí os recursos que vocês estão acostumados, pode trabalhar com Select Mask, com Decontaminate, então vocês vão ter um resultado muito bom na seleção. Deixa a seleção salva, é uma dica que eu sempre deixo aí para vocês, deixa a seleção salva para que vocês consigam reutilizá-la depois. Tenho minha seleção e agora o que eu vou fazer? Eu vou salvar essa seleção. Chamar ela de background, vou criar um novo layer, vou selecionar aqui uma cor de cinza 50%, é o RGB 128, 128, 128 e vou preencher esse layer onde eu carreguei a seleção com esse cinza. Veio em Filter, Noise, Add Noise, apliquei o meu ruído e vou mudar o Blend Mode para Overlay. Vejam a diferença. Ele deu uma suavizada. Em alguns casos, geralmente para backgrounds mais claros, essa segunda opção de utilizar um layer com cinza 50%, aplicando Noise e o Blend Mode Overlay, funciona. Nesse caso aqui, já não ficou tão bom. E aí tem gente que ainda vem aqui em cima e faz um blur, Gaussian Blur, mais leve. Ele suaviza um pouco, mas não ajuda muito para fundos escuros. Vou pegar uma imagem aqui com um fundo mais claro para a gente entender isso. Essa aqui é uma imagem que não está apresentando tanta diferença. A gente vê um estiramento bem leve aqui, o bending dela está bem leve mesmo, porque o fundo é mais claro. Aqui a gente vê algumas pequenas marcas. Como eu já disse, vocês aí estão enxergando um pouco mais do que eu dessas marcas, por conta da renderização do vídeo. Mas aqui eu vou fazer uma seleção. Aqui eu vou fazer uma seleção diferente. Já que eu estou no Photoshop 2020, vamos lá no Object Selection Tool. E vou selecionar esse objeto aqui. E ele já fez a minha seleção. Ok? Isso facilita a vida um bocado, galera. Em breve a gente tem um vídeo aí só falando de seleções no Photoshop. Vou inverter essa seleção. Vou criar um novo layer. Preencher com o cinza. E vou aplicar Filter, Noise, Add Noise. Eu não preciso deixar ele tão forte. Overlay. E aqui eu posso até reduzir um pouquinho o fio. E aí ele adicionou uma granulação na minha imagem, o que me ajuda a dar uma disfarçada nos pequenos bendings que tem aqui na minha imagem. Outro método. Vamos voltar lá para a nossa imagem original de abertura. Vou fazer a seleção novamente. Selecionei. Isso aqui é para vocês fixarem que seleção é a base de tudo no Photoshop. E agora eu vou fazer uma seleção um pouquinho mais extensa, um pouquinho mais detalhada nele aqui. Detalhada em termos, lógico, né? Aqui. Vou aplicar Select Mask aqui para poder suavizar as bordas dessa seleção. Ok. E agora eu vou duplicar esse fundo. Agora eu tenho apenas o meu gradiente de fundo. Vou converter ele em Smart Object, para eu poder ter um controle do que eu aplicar aqui. E agora, usando uma dica do amigão Hugo Seneviva, abraço Hugo, Filter, Filter Gallery, Brush Strokes, Spatter. E aí eu vou usar um Spray Radius de 25 e o Smoothness eu vou deixar em 1 e dou um OK. Olha a diferença aplicando o Spatter. Ah, mas em volta do meu objeto aqui apareceram uns negócios meio estranhos, Flávio. Simples, a gente vem aqui, cria uma máscara e oculta isso na máscara. E conseguimos com isso um ajuste muito bom do bending. Essa dica do Hugo é fantástica. Valeu, Hugão! Então é isso, galera. Essas são algumas formas que a gente tem de resolver as questões de bending em cima de gradientes dentro do Photoshop. Se curtiu, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa um comentário aí falando o que você achou legal, quais são as sugestões aí para os próximos vídeos e até a próxima. Um grande abraço!